Flamengo! No programa Domingo da CNN Brasil, Augusto Melo resolveu rebater Marcos Braz e o staff, né, o empresário de Gabigol, né? Enquanto que o empresário de Gabigol, inclusive o Gabigol e o Braz, né, vieram declarando que Augusto Melo, o atual presidente do Corinthians, mentiu, né, dizendo que conversou, que fez proposta e tudo mais, né? Agora foi a vez de Augusto Melo vir no programa, né, Domingo da CNN Brasil e desmentiu. Disse que sim, houve bate-papo com o empresário do Gabigol, houve sim uma troca de conversa com o Braz, né? E ele disse que quem tem que se explicar sobre tudo isso, né, dizendo que ele mentiu, é o empresário do Gabigol. Inclusive ele disse que estava tudo acertado, né? Salário, essas coisas por tempo de contrato, conversou com o empresário, conversou inclusive com o Marco Braz, e lembrando que o Marcos Braz foi a posse dele, né? E eles trocaram algumas conversas. Segundo o Marcos Braz, não houve nenhum assunto entre Gabigol, mas ele afirma que houve, e ele disse se sentir muito chateado com isso, porque ele não é uma pessoa de disse-me-disse, ele não é uma pessoa falsa, não é uma pessoa que desmente, que mente, e acontece que é olho no olho, tete na tete, e ele disse que quem tem que sim se explicar, nada mais, nada menos, é sim o empresário do Gabigol. E o Braz também, por saber que houve a conversa das tratações. Ele inclusive perguntou, aí Marco Braz, vai ficar ou não vai? E ele sim tinha interesse em contratar o Gabigol agora para a próxima temporada, né? E agora ele está desmerecendo o Gabigol no sentido dessa confusão, dessa situação que aconteceu. Ele disse que agora realmente o interesse, gostaria de ter o atleta, mas devido a essa confusão toda, houve realmente agora um desmerecimento por Gabigol, e o Corinthians, obviamente, procura um outro atacante, né, para solucionar o problema do time. Salve, salve, torcida do Flamengo, salve, salve, nação rubro-negra, que bom estar com vocês nessa manhã, né? Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela ajuda que todo mundo tem dado aí ao nosso canal. E já convido você aí, né, o oferecimento aí da Photograph Studio, que ajuda aqui o nosso trabalho, né, eu já convido você, meu amigo e minha amiga aí, a se inscrever no nosso canal. Dessa moral aí, você clicando aqui, você vai estar inscrito automaticamente, sem preencher nada, sem pagar nada, é só um clique, você vai estar nos ajudando. Rubro-negro ajuda rubro-negro, e eu preciso de você. Não deixa de dar o joinha, o like aí, que é muito importante para o YouTube entender e assim divulgar o nosso trabalho, crescer o nosso trabalho cada vez mais. Aciona o sininho para receber notificações de lives e vídeos que a gente faz todos os dias. Agora, a tua opinião, a tua escrita aqui embaixo é importante. Coloca aí, que a gente vai ter um maior prazer em ler e responder. Reviravolta! Ele quer jogar no Flamengo. Léo Ortiz segue sozinho. Gabigol admite que pode ser a última temporada. E ele ia jogar no rival. Galera, a gente sabe ali que a maior contratação do Bahia, né, para essa temporada aí, sem dúvida nenhuma, foi agora o atual camisa 10 do Bahia, Everton Ribeiro. Cara, a gente não pode jamais desmerecer Everton Ribeiro. Adoro o Everton Ribeiro, né? Pô, pra quem não sabe, Everton Ribeiro teve 11 títulos no Flamengo. 11 títulos no Flamengo, 46 gols e quase 400 jogos pelo Flamengo. 2023 não vinha numa fase avassaladora na qual ele vinha. E, tudo bem, o jogador tem altos e baixos, né? Mas com um não acerto com o Flamengo, né? Ele queria 2 anos, o Flamengo queria dar 1, aquela questão toda, a vontade dele, como os filhos dele, né, que são flamenguistas, a esposa dele já estava no Rio de Janeiro, queriam continuar no Flamengo, mas não deu, contratado pelo Bahia, né? A maior contratação que o Bahia fez, tudo aconteceu nessa questão. Agora, ele revelou que o interesse dele era jogar no rival do Flamengo. Não estou falando do Vasco,
Estou falando do Fluminense. É isso mesmo, ele tinha interesse em jogar no Fluminense. Porém, ele sabe, né? Ele sabia até do interesse do Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Ele sabia que o Mário Bittencourt tinha vontade de contratar. E Everton Ribeiro também tinha vontade de jogar no Fluminense. A escolha dele seria o Fluminense. E por que não ocorreu isso? Ele disse, com todas as letras, ele disse o seguinte: pela questão do tempo que ele viveu no Flamengo, pelo que ele viveu no Flamengo, pela paixão que a torcida teve, e ele teve esse invólucro, né, entre a torcida, essa paixão que houve entre o Everton Ribeiro, né, que foi um dos status do Flamengo, sem dúvida nenhuma, como eu estou dizendo aqui, o Mário Bittencourt resolveu não fazer essa proposta e também ele, por sentimento ao Clube de Regatas do Flamengo, ao Mengão, também não ia se sentir à vontade em sair logo do time e permanecer no Rio de Janeiro e jogar pelo rival. Mas ele frisou bem, a minha vontade, se fosse para escolher, era jogar no Fluminense. Eu desejo toda a sorte ao Everton Ribeiro, acho que poderia haver mais conversa, ele poderia conversar. Foi um jogador que deu muitas alegrias mesmo ao Flamengo, mas a coisa chegou ao fim e a gente aí não tem muito o que recorrer, não tem muito o que fazer agora. Ele está no Bahia, espero que tenha sucesso, menos quando jogar com o Flamengo, tá, Everton? Aí eu não vou torcer mesmo, não tem jeito. Meus amigos, Gabigol admite que pode ser o último ano dele no Flamengo, a última temporada. A gente sabe da questão do que está acontecendo com o Gabigol, a questão agora que eu falei do Augusto Melo, que disse sim que houve a conversa para a contratação dele. Bom, mas o que acontece é que o Gabigol, no programa da Band, né, que chama-se Resenha com Galinho, com Zico, né, Resenha com Galinho, inclusive quem quiser assistir vai na madrugada de hoje para amanhã, né, de madrugada de segunda para terça, 1h15 da manhã. O programa é na madrugada. Ele, com a conversa com o Zico entrevistando ele, o Zico perguntou, e a gente sabe que a temporada dele não foi boa em 23, e o Zico perguntou o que ele acha, né, do segmento dele, continuar no Flamengo e tudo mais nessa temporada, sobre a renovação. Ele falou, olha, não sei o que vai acontecer. Não sei, tenho vontade de continuar no Flamengo, mas o meu sentimento, Gabigol falando, que o meu sentimento dele, do Gabigol, é que pode ser a última temporada dele no Flamengo. A gente sabe que ele tem contrato com o Flamengo até o final de 2024, né? Ele pede 4 anos e pede um aumento de salário um pouco mais acima. E a diretoria do Flamengo trata no banho-maria, ou seja, a diretoria do Flamengo trata com muita calma, com muito devagar. O próprio Marcos Braz disse, né, com todas as letras e bom tom, que o Flamengo não tem pressa. Ele tem esse ano todo para jogar no Flamengo, só que sabe que a partir de junho ou julho ele pode assinar um pré-contrato com outro clube. Pode se resolver até junho? Pode. O Flamengo pode renovar com o Gabigol? Pode. Você acredita que vai renovar com o Gabigol? Vai depender de muita coisa. O Flamengo, assim como conselheiros e parte da diretoria, a maior parte não concorda com esse novo contrato prolongado de 4, 5 anos no Flamengo, a gente sabe disso. E Zico, continuando, disse, né, falou da fase dele, da temporada passada de 2023, ele disse que realmente foi uma fase difícil, foi uma fase que ele não rendeu, não era aquela fase de que ele foi artilheiro para o Flamengo, né, sabe que ainda é um ídolo, mas ele deixou bem claro, né, e bem nítido que ele não sabe o que vai acontecer. De fato, não há conversa sobre a renovação, já houve, mas está tudo muito quieto, está tudo muito calado, tanto o Landim como o Braz não falam nada. Na minha opinião, eu já falei isso aqui, a diretoria do Flamengo, aí, Braz e Landim, vão observar o início do trabalho dele, vai ver como é que ele vai estar, ele está trabalhando, a parte física e tudo mais, está se cuidando, está ficando mais fino, essa coisa toda, e a diretoria, lógico, que vai esperar um pouco para sentir como é que Gabigol vai se sair nesse início de temporada. Agora,
tem o reviravolta aí, que pode acontecer. Se Gabigol arrebentar, explodir como ele fazia em 2019, 2020, ali 2021, em 2022 que ele vinha jogando a bola, sendo gols, um dos artilheiros do Flamengo, se ele for bem, aí quem pode penar é o Flamengo. Ele vai bater o martelo, então é aquele ditado, pau que dá em Francisco, dá em Chico. Pode reverter tudo aí. Mas, no momento, ele disse que é incerteza a permanência dele no Flamengo. Léo Ortiz, né? Para atualizar, Léo Ortiz segue sozinho. Que papo é esse, Fábio? A novela continua. Léo Ortiz não abre mão de jogar no Flamengo nessa próxima temporada. É a vontade do jogador. Pelo outro lado, meus amigos, a gente sabe que o Bragantino, o Red Bull Bragantino, agora não quer vender o jogador. De fato, o Red Bull Bragantino não tem aquele interesse. Tanto é que ele está pedindo, continua pé firme, não quer abaixar um centavo, são 12 milhões de euros, 64 milhões de reais, né? E para fora, né? Não tem problema nenhum, o Red Bull coloca o preço até 6 milhões e meio. Aí houve aquela discussão do empresário do Léo Ortiz, né, não aceitar isso, e eles falaram que não, entendeu errado, que para fora, aquela novela toda que a gente já sabe. Porém, o clima, a gente sabe que o clima tá esquisito, até porque o Red Bull Bragantino chamou o Léo Ortiz para conversar sobre uma nova proposta, um tempo de contrato maior, uma grana maior, e ele nem quis sentar na mesa da diretoria para conversar sobre isso. Então ele segue sozinho, fazendo os trabalhos na academia, segue sozinho, trabalhando dentro de campo, fazendo o trabalho dentro de campo, e é uma solidão, né? Até isso se resolver, que pode resolver até março, fevereiro, a gente não sabe, é o maior sonho do Flamengo, é trazer Léo Ortiz, mas a coisa permanece como eu estou lhe falando, não tem avanço, não tem regressão, o Flamengo mantém a calma, o Flamengo mantém sangue no gelo, né? Sangue gelado, para ver se consegue derrubar isso, porque o Flamengo também sabe do interesse do jogador, e isso é muito importante, e eu sempre falei isso, o jogador que quer jogar no Flamengo, a gente aplaude, a gente abraça. Vamos aguardar, sempre vamos atualizando você, meu amigo, e você, minha amiga, na questão de Léo Ortiz e outras contratações do Flamengo. Reviravolta, agora ele quer vir para o Flamengo. Quem é? E a gente já sabe que estamos falando do ponta-direita, atacante ali, Luiz Henrique do Betis, ok? A gente sabe que a diretoria viajou, está resolvendo todas as questões, ainda não tem nada atualizado, não tem nada, não tem nenhuma notícia sobre isso. Pode ser que no decorrer dessa segunda-feira, no vídeo da tarde que a gente sempre faz, fica atento, aciona o sininho para receber a notificação, a gente pode trazer uma novidade quente aí, ou não. Bom, a questão é a seguinte, o Fluminense pulou fora, o Corinthians também pulou fora e ficou só o Flamengo. E a gente sabe que o Flamengo vai parar na Espanha, no Betis, para conversar tete a tete, aquela conversa que eu já trouxe ontem para vocês, né? O Flamengo quer pegar por empréstimo e com compromisso de venda, de compra, né, no final de um ano. E aí qual é a reviravolta? A reviravolta é a seguinte, né? O Luiz Henrique, de 23 anos, disse agora, com todas as letras, que a intenção dele é voltar para o futebol brasileiro, que ele quer retornar, ele quer a seleção brasileira, ele quer ir para a seleção brasileira. E, sem dúvida nenhuma, apesar dele ter declarado no início, como eu sempre falei aqui, que ele não queria trair o Fluminense, que o revelou, aquela história toda, aquele blá 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 todo, ele agora disse que, voltando ao patamar brasileiro, ao futebol brasileiro, a vitrine é o Flamengo. Ele falou isso. E o staff, ele, o empresário, falou isso também. Que ele se destacaria muito mais do Flamengo e teria uma visibilidade maior para poder chegar à seleção brasileira. Ou seja, o Flamengo seria um trampolim para ele. Eu sempre disse isso aqui, pô. Né? Ele mudou de ideia, teve essa reviravolta, simplesmente pelo fato que ele sabe que o Flamengo é forte. O Flamengo é forte nos seus compromissos, nos seus pagamentos, nos seus valores, na questão do Brasil e América do Sul. Ele sabe disso, né?
O Fluminense ganhou agora o primeiro título internacional deles, que foi a Libertadores, mas ele sabe da força, da potência do Flamengo. Então ele admitiu que o Flamengo seria uma ótima vitrine para ele voltar ao Flamengo, e ele já admite e quer vir jogar para o Flamengo. E o que vai acontecer? Ele não tem feito uma temporada legal lá não, na Espanha. Apesar de ser o ponta-direita atacante, não fez nenhum gol. Mantém a sua média. Não é aquele jogador que está tendo aquela explosão de quando saiu do Fluminense, que estava no auge ali, estava arrebentando, né? Sabe-se que o Betis pagou muito caro por ele, 18 milhões de euros, hoje 95 a 96 milhões de reais. O Flamengo já disse que não paga essa quantia. Então vai ver, é mais difícil, eu acho, nessa viagem, como a gente tem falado, o Vinha vir rapidinho para o Flamengo. Mas se o Flamengo ainda tem interesse no Luiz Henrique, né, que negou o Flamengo no início, eu acho que é uma tratativa muito maior. O Flamengo vai ter que conversar muito. Spindl e Marcos Braz vai ter que ter muita lábia para poder resolver essa situação. Meus amigos e minhas amigas, vão ficando por aqui. Não perca o vídeo da tarde. Voltamos à tarde. Acione o sininho aí. Segue a gente, dá o like, arrebenta aí, ajuda a gente. Precisamos de você. E vamos trazer notícias atualizadas do nosso Flamengo. Salve, salve, torcida do Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra.